Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Tum, preso homem acusado de estuprar criança que brincava na rua. Tráfico de drogas. Polícia Civil prende 2 pessoas por transações financeiras superiores a R$100 mil em menos de 2 meses. Período junino. São Luís registra quase 90 mil desembarques. UFMA retifica edital referente ao processo eleitoral para coordenadores das subunidades acadêmicas. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Copa Monroys de vôlei feminino acontece no mês de setembro. Davi Hermes participa do Open Internacional de Natação 2025. E Bacabal sediará a 6ª edição do Campeonato Maranhense de Beach Tênis. No Rádio Opinião, o artigo Histórias de Vida das Profissionais da Rádio Universidade FM 106,9, retrato do ano de 2024, com a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Campus Imperatriz, Isane Mustafa. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, e bom dia, ouvintes que nos acompanham agora nesse exato momento. É isso aí, Mayra. Hoje, quinta-feira já. Quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Semana passou rápido. Está passando rápido demais. Dia de proteção às florestas. E hoje também é dia mundial do emoji. Dia do submarinista, que é o profissional que atua em submarinos. Dia do Curupira, ou Curupira, né? Aniversário de 268 anos da cidade maranhense de Monção, a 244 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas e 23 minutos. Mandando aqui logo um alô para Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Renato Enche, bom dia, Renato. E Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um bom dia. Quem está por aí, Mayra Nogueira? José Antônio no Cajueiro, na sintonia. Também a Ângela Ramos, o Gibson Moura, Rosângela Moreira, Elisete Moraes e ainda também a Socorro Brito está aí em Passo do Lumiar. O Renato Gomes também em Passo do Lumiar. É isso aí, é por aqui na 106. Vamos às notícias dos principais impressos. Manchetes do dia. Mayra Nogueira, a gente começa aqui com o Imparcial. Você pode conferir com a gente no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, também no aplicativo oficial que você baixa lá no próprio site, tá? Inclusive, tem tudo por lá, tá? No nosso aplicativo tem notícias, tem vídeo, tem áudio, tem WhatsApp, você pode mandar mensagem, entre outras coisas, sabendo também da nossa programação, tudo completinhas, todas as informações completas por lá também, tá? E no YouTube, Universidade FM 106, já na tela, para quem está acompanhando por esses modais de vídeo também, e você aqui no 106 no Dial. Imposto sobre renda, Comissão da Câmara aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Apresentada pelo governo federal, a proposta prevê isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 5 mil mensais e reduz parcialmente o imposto para aqueles que recebem até R$7 mil. Esse texto agora
pode ser votado no plenário da Casa, o que deve ocorrer em agosto. Destaque também aqui em O Imparcial para em Carta Brasil manifesta indignação com tarifas impostas pelos Estados Unidos. Declaração também assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está fazendo esse trabalho de mediação aí também junto com não só o executivo, também o legislativo brasileiro, tá? E vamos festejar, inicia a segunda semana com programação cultural gratuita no Convento das Mercês. O que tem por aí, Mayra, em Jornal Pequeno. Governo entrega obras na celebração dos 173 anos de fundação da cidade de Imperatriz. Carlos Brandão, ao lado de parlamentares do prefeito Rio do Amaral, participou das comemorações pelos 173 anos de Imperatriz, com entrega de obras na educação e infraestrutura. Transformar juntos. Iracema Vale reafirma compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios. Iracema Vale disse que conhece na pele a realidade dos parlamentos municipais e o quão transformador é fazer política pública a partir da ponta. E Termoesaf realiza mobilização para a titulação de terras tradicionais no Maranhão. Falsos defensores aplicam golpes no Maranhão e DPE alerta que atendimento é totalmente gratuito. Presidente da Câmara Federal defende unidade nacional em defesa do país e senadores irão aos Estados Unidos discutir tarifaço com congressistas americanos. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h27. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos logo às informações do trânsito. Borges, vindo com as informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações do trânsito nesta quinta-feira. Você que segue com a gente acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Bom dia novamente a Mayra, Adalberto, a todos. Informações da Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu. Via com fluxo intenso neste momento, nos dois sentidos, nas duas pistas, mas apesar da quantidade considerável de veículos, não há registro de pontos de congestionamento nesse trecho, velocidade ela segue moderada. Em relação a acidentes, temos informações sobre um registro, acidente acontecido na Avenida José Sarney, no bairro São Raimundo, na avenida principal desse bairro, situação envolvendo aí 2 carros de passeio, teve um capotamento, registro com vítima com ferimentos leves, até ainda há pouco seguia aguardando o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que ainda não havia chegado ao local do acidente. A SMTT já havia sido acionada, já estava por lá disciplinando essa situação, esse registro de acidente na avenida principal do bairro São Raimundo, Avenida José Sarney. Por ser então essa avenida principal do bairro, o fluxo seguia até o momento comprometido dessa situação de acidente, registro sentido bairro, centro. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h28. 7h29 agora. Borges Júnior, vamos iniciando aqui o noticiário falando sobre Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Notícias da cidade. Vamos lá. Borges, falar sobre a cidade de Tuntum, onde foi preso um homem acusado de estuprar uma criança que estava brincando na rua, né? Exatamente, Adalberto. A vítima, uma criança de 7 anos de idade, crime acontecido na cidade de Tuntum, cidade maranhense que fica a 370 quilômetros aqui de São Luís. Situação acontecida no dia de ontem, nesta quarta-feira, no bairro Mil Réis. O homem, o suspeito de ter cometido o abuso sexual, ele já foi preso. Prisão também acontecida nesta quarta-feira, no período da tarde de ontem. Informações policiais são de que a criança ela brincava na rua, estava em frente à sua residência, estava brincando na porta de casa, quando o crime
ele acabou acontecendo quando foi cometido essa situação. Na ocasião, esse homem teria colocado a vítima dentro de um carro, depois disso teria levado essa criança para um outro local, isso no mesmo bairro, mas em um outro ponto, lá então teria cometido o abuso, teria estuprado a vítima, essa criança de 7 anos de idade. Depois de violentar a criança, esse mesmo homem a deixou próxima à residência lá de onde ele a pegou, onde ela estava brincando, próximo da residência dela, e depois de ser encontrada, então, a criança ela foi encaminhada para recebimento médico, também teve acompanhamento psicológico. O suspeito de cometer o crime, ele foi identificado, já está localizado como sendo, já foi preso, e agora deve ser indiciado pelos crimes de sequestro e também estupro de vulnerável. As investigações, elas seguem, elas continuam nesse sentido, no sentido de intuito de esclarecer esse caso. Adalberto, Mayra. Vamos acompanhar esse caso, viu, Borges? 7h31, Mayra Nogueira. Borges, sobre tráfico de drogas, a Polícia Civil prende 2 pessoas por transações financeiras superiores a R$100 mil em menos de 2 meses. Detalhe aí pra gente essa informação. Mayra, a operação da Polícia Civil do Maranhão, acontecida no dia de ontem, nesta quarta-feira, foi na cidade de Cururupu, que fica a 159 quilômetros aqui da capital. Essa ação resultou na prisão de 2 pessoas. Elas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições. Na ocasião, foram apreendidos R$28 mil. A operação dessa quarta-feira cumpria 5 mandados de busca e apreensão, cumprimento em endereços ligados ao tráfico de drogas, à organização criminosa, roubo e também homicídios, todos em Cururupu. Durante essa ação, a polícia apreendeu drogas como crack, cocaína e também maconha, ainda celulares, balanças de precisão e 134 munições de calibre restrito e também permitido. Foi apreendido ainda um caderno com anotações e extratos bancários, esses extratos aí indicando transações financeiras que passavam dos R$100 mil, transações feitas em menos de 2 meses. Portanto, então, Mayra, Adalberto, a operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas aqui no Maranhão, identificando aí essas transações superiores a R$100 mil em pouco menos de 2 meses, resultando na prisão de 2 pessoas. Adalberto, Mayra. A tarifa social de energia elétrica é um benefício concedido pelo governo federal que dá desconto na conta de energia para famílias que precisam. A medida vale para mais de 1 milhão de clientes no Maranhão, que se enquadram nos critérios e já recebem o benefício. Por isso, a Equatorial informa que, para garantir o acesso contínuo, é importante manter o cadastro no CadÚnico atualizado a cada 2 anos, no CRAS ou na prefeitura de seu município. Caso receba o BPC, fique atento à revisão obrigatória do benefício a cada 2 anos. O desconto será aplicado automaticamente para quem já se enquadra nos critérios, desde que o cadastro esteja válido. Se o beneficiário não for o titular da conta, o cadastro só pode ser feito pela Central de Atendimento 116, nas agências presenciais da Equatorial ou nos postos de atendimento e CRAS do município. Os clientes que já recebem desconto na conta de luz pela tarifa social baixa renda podem ficar tranquilos. O benefício será automático, sem necessidade de solicitação. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. E você confere no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, período junino. São Luís registra quase 90 mil desembarques. UFMA retifica edital referente ao processo eleitoral para coordenadores das subunidades acadêmicas. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Copa Monroys de vôlei feminino acontece no mês de setembro. Davi Hermes participa do Open Internacional de Natação 2025. E Bacabal cedia a 6ª edição do Campeonato Maranhense de Beach Tennis. No Rádio Opinião, o artigo Histórias de Vida das Profissionais da Rádio Universidade FM 106,9, retrato do ano de 2024, com a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Campus Imperatriz, Isane Mustafa.
É isso aí, a gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, é rapidinho. Jornal Rádio Universidade volta já já. Jornal Rádio Universidade. Participe do processo seletivo para o programa Formação Profissional da Vale. Se você tem mais de 18 anos, concluiu o ensino médio e reside em São Luís, essa é a sua chance. Mais que uma qualificação profissional, os aprovados embarcarão em uma imersão de aprendizagem, vivenciando o dia a dia das operações da Vale e aprendendo com profissionais de referência. Para participar da seleção, inscreva-se até o dia 28 de julho em vale.com/PFP. Onde tem desenvolvimento, a Vale está. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 38 minutos, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos logo acionando o Borges Júnior, porque tem informação falando de morte, infelizmente, relacionada à BR-222. 3 mortes nesta quarta-feira, foi ontem, portanto, isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Ocorrências de trânsito da Polícia Rodoviária registradas pela Polícia Rodoviária Federal. Registro com atenção a essa quarta-feira. Foram 3 acidentes, sendo 3 feridos e 3 mortes. Acidente acontecido na cidade de Buriticupu, no oeste aqui do Maranhão. Registro por volta das 4 da tarde desta quarta-feira, no quilômetro 531 da BR-222-222, próximo ao povoado Nova Vida. Essa situação foi uma colisão frontal, acidente envolvendo uma van e um carro de passeio. Esse acidente, então, provocou a morte de 3 ocupantes do automóvel do carro de passeio. Os primeiros levantamentos identificaram que o veículo de passeio ele viajava em comboio no sentido crescente da rodovia, sentido Buriticupu para Ceilândia.
quando então entrou na contramão em uma curva, acabou colidindo de frente com a van que viajava no sentido contrário. Em relação às vítimas, no carro de passeio, dos 5 ocupantes, 3 morreram e 2 ficaram feridos. 2 homens e uma mulher perderam a vida. Uma mulher quebrou um braço e a outra teve ferimentos leves. Na van, ninguém se feriu gravemente. Em relação às vítimas dessa van, elas foram socorridas e levadas a um hospital em Buriti-Cupu. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mudando de assunto, né, Mayra? Vamos mudando o assunto aqui, falando sobre o período junino. São Luís registra quase 90 mil desembarques. Borges, fale mais sobre esse assunto. Mayra, os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Setur, que é a Secretaria de Estado do Turismo do Maranhão, mapeamento feito por meio do Observatório do Turismo. Esse estudo identificou que durante o mês de junho, a capital maranhense registrou um recorde histórico, isso com atenção ao fluxo de desembarques no aeroporto de São Luís, o Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado. Na ocasião, foram contabilizados 89.657 visitantes, números que equivalem a um crescimento de 19,03% quando comparado ao mesmo período, mesmo mês de 2024. Ano passado, a marca foi de 75.320. No acumulado de janeiro a junho deste ano de 2025, o fluxo total, então, o que leva em conta embarques e desembarques, a capital maranhense já superou o mesmo período do ano anterior, aumento aí de 12,58%, dados que indicam, então, a consolidação do crescimento do turismo aqui na capital maranhense. E para os próximos meses, as expectativas, elas seguem continuidade de crescimento, e isso muito levando em conta aí o mês de julho ser aquecido pelas férias escolares. Adalberto, Mayra. Borges, continuando aqui, mudando também o assunto, vamos falar da UFMA, que está retificando o edital referente ao processo eleitoral para coordenadores das subunidades acadêmicas. Exatamente, mais a retificação publicada pela Universidade Federal do Maranhão com atenção a esse processo eleitoral, a retificação feita por meio da comissão eleitoral responsável por esse processo de escolha de coordenadores das subunidades acadêmicas da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e de acordo com o parecer da Procuradoria Federal junto à UFMA, o exercício da função como tempore não impede a candidatura, desde que não tenha ultrapassado o período de 4 anos consecutivos no cargo até a data da inscrição. Com base, então, nesse parecer, a Comissão Eleitoral retificou o edital e também alterou o cronograma eleitoral, cronograma que ficou assim: inscrições das candidaturas de 24 a 30 de julho, homologação das candidaturas 1º de agosto, recurso para candidaturas indeferidas 4 e 5 de agosto. Já em relação à divulgação do resultado dos recursos, ficou em 7 de agosto, a campanha eleitoral de 15 a 20 de setembro e dia da votação 22 de setembro de 2025, horário das 8 da manhã, seguindo até às 10 da noite. Para mais informações sobre esse processo, é possível, então, obter acessando o edital, processo, no site da UFMA. Há um link que direciona, então, para que seja feito esse acesso ao processo eleitoral 2025. Outras informações da Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h44. Agora, Mayra Nogueira vem com a previsão do tempo. Previsão do tempo, Itágua de Maré. A previsão do tempo nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025, em São Luís e no Maranhão, indica tempo predominantemente ensolarado, com temperatura ao redor de 25 graus e umidade relativa do ar em 90%. Pela manhã, pode ocorrer 1 ou 2 pancadas de chuva passageiras, mas o restante do dia permanece com céu claro a parcialmente nublado e baixa cobertura de nuvens, 18%. O vento sopra de leste-nordeste com velocidade moderada e o índice UV está baixo nas primeiras horas do dia.
Mayra Nogueira, vamos agora à previsão da tábua de maré neste dia 17, quinta-feira, pré-amar. A primeira acontecerá às 11h34 da manhã com 5,4 metros. A segunda será às 11h59 da noite, também com 5,4 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h23 da manhã já, né, com 0,8 metro. A segunda será às 5h55 da tarde com 0,9 metro. Notícias do Brasil. Agora temos as notícias nacionais, acompanhando aqui as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com Folha de São Paulo e você confere no site, aplicativo e no YouTube da 106. Investigação dos Estados Unidos mira Pix e 25 de março. Brasil vê ação de Big Techs. Apuração fala em prática desleal e falhas no combate à pirataria. Vamos à manchete de O Estado de São Paulo, Mayra. Estado de São Paulo, em carta, Brasil cobra resposta sobre tarifa e pede negociação técnica aos Estados Unidos. Apesar do apelo feito por exportadores, governo não pediu adiamento do tarifaço. É isso aí, para finalizar também nessa questão, guerra comercial e ideológica, indignado, Brasil pede que Trump negocie tarifaço e critica a investigação dos Estados Unidos sobre PIX. Itamaraty questiona a sobretaxa de 50%, mas se diz pronto para dialogar por solução mútua. É isso aí. As questões sobre esse assunto vão se desenrolando e ficando mais críticas, né? Agora querem saber, enfim, dar um fim ao PIX. Será que vai acontecer isso mesmo? Vamos conferir. 7h47, Mayra. Cotação do dólar e do euro. Cotação do dólar nesta quinta-feira, a gente observa por aqui, Mayra Nogueira, que o dólar teve alta de 0,06%. Está cotado a R$ 5,56. O euro teve alta de 0,37%. Na cotação está a R$ 6,47. Quem vem para explicar as dinâmicas da economia nesta semana conturbada é Wagner Matos. Não é isso, Wagner? Bom dia. Muito bom dia, Adalberto, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou positivo em 0,2%. Ficou nos 135.511 pontos. Comportamento positivo foi estimulado com o início das divulgações de resultados do segundo trimestre das empresas. O Banco Central divulgou o seu índice de atividade econômica, que reúne informações do nível de atividade dos 3 setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. No mês de maio, registrou baixa de 0,7%. No ano, ficou com alta de 3,4%. E nos últimos 12 meses, acumulou alta de 4%. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno da eficácia do decreto que aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que deve render em torno de 11,5 bilhões de reais em receitas para o governo, ainda em 2025. Foi retirado a vigência do Imposto sobre o Risco Sacado, uma espécie de operação de crédito muito usada no varejo, em que fornecedores antecipam o fluxo de caixa de suas vendas. Com a chegada do prazo do início da tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros, empresas articulam alternativas para adiar tarifaço, sem esperar o governo federal. A urgência da necessidade acontece devido à falta de acesso do governo brasileiro com o governo americano. O intuito é evitar prejuízos financeiros e demissões no setor exportador. Um bom dia a todos e até mais. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa falando hoje sobre
a sexta etapa do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis, que começa nesta sexta, indo até domingo, no Arena Clube, município de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, recebendo o Bacabal Open, competição da Federação de Beach Tênis do Maranhão, valendo pontos para os rankings estadual e nacional da modalidade. O campeonato conta com as categorias de gênero mistas e o Open masculino e Open feminino. São mais de 20 mil reais em premiações para as categorias de gênero e 3 mil para os campeões dos torneios Open. As categorias mistas acontecem nesta sexta, a partir de 6 da tarde, no sábado, às 8 da manhã, com os jogos das categorias de gênero, e no domingo, dia 20, a partir de 9 da manhã, no Open masculino e Open feminino. Vamos conferir. Continuando com Davi Hermes no Open Internacional de Natação, competição que acontece de sexta a domingo no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Intelectuais. É isso aí, Mayra. No último fim de semana, o atleta maranhense conseguiu se sobressair no JUMES, os Jogos Universitários Maranhenses, nas provas de 50 metros livres, 50 metros borboleta e 100 metros borboleta, se classificando para os JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, que ocorre no mês de outubro, em Natal, Rio Grande do Norte, marcando a 4ª participação do nadador no torneio. Também vamos acompanhar e trazer o resultado para você. Mudando de assunto, Mayra. Vamos falando aqui sobre... a Copa Monroys Feminina de Vôlei. Que é de 4 a 7 de setembro, onde conta com 10 times, a ABB Vôlei, Blacks Vôlei 1, Blacks Vôlei 2, CMT Vôlei, Sports Village, o NDB Vôlei e VG Esportes de São Luís, o Texas Vôlei de Chapadinha, Falcon Vôlei do Piauí e o CVTMBA do Pará. É isso aí. A equipe campeã dessa edição leva R$2.000, segundo lugar R$1.000 e terceiro R$500. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e você já sabe, tem esporte de segunda a sábado aqui na 106, é o apito inicial de segunda a sexta ao meio-dia e no sábado às 11 da manhã, com análise e muita informação para você. São 7 horas e 52 minutos agora, Mayra Nogueira. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre pesquisa, sobre rádio universidade e mulheres, ou seja, histórias de mulheres aqui da Rádio Universidade. Para isso, vamos falar também com uma pesquisadora, mulher professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, Isane Mustafa. Professora Isane, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, Borges e a todos os ouvintes da Rádio Universidade, uma rádio tão querida e importante aí no cenário das rádios universitárias, viu? É um prazer estar com vocês. Professora querida, importante e feminina. Eu quero lembrar as pessoas que a grande maioria dos quadros aqui da universidade é de mulheres. Portanto, eu acho que é a rádio mais feminina do nosso estado, porque eu acho que é por volta de 70% de força de trabalho. Estamos falando não só das pessoas que são efetivas aqui na rádio, né? Locutores, locutoras especificamente, né? Como também alunas, no caso, daqui do curso de comunicação social, entre outros cursos, até porque a Rádio Universidade ela é campo de estágio para diversas linhas, digamos, que são desenvolvidas não só na comunicação, como outras afins também, né, dentro de uma estrutura de uma rádio. Né? Enfim, verdade. A presença feminina é importantíssima, mas, professora, quais os parâmetros justamente para trazer e que embasaram, melhor dizendo, essa pesquisa? Adalberto, essa pesquisa ela é um braço, vamos dizer assim, um complemento de uma pesquisa nacional que a gente está realizando, eu em conjunto com uma colega minha, querida amiga, da UFSC,
né, a Valciso Culoto e com a Juliana Gobi, Beth, que deram o pontapé inicial para pensar, meu Deus, a radiodifusão brasileira teve a presença de várias mulheres, mas nós não estamos falando dessas mulheres, nós não conhecemos a história dessas mulheres na construção do rádio brasileiro. E aí, quando elas apresentaram esse artigo, já faz uns 2 anos e meio, eu pensei, nossa, isso é uma importante pesquisa, realmente. E quem são as mulheres que trabalharam e trabalham ainda no rádio no Maranhão? Aí eu criei um projeto de pesquisa no curso de jornalismo e de pós-graduação aqui em Imperatriz, na UFMA, né, para começar essa investigação. E, para nossa surpresa, você foi certeiro, realmente a Rádio Universidade é uma das que mais emprega, que tem mais colaboradoras mulheres, né? E aí, quando começamos essa pesquisa no ano passado, elaboramos um questionário, claro, e fomos atrás. Claro que a gente não vai conseguir fazer esse levantamento nos 217 municípios do Maranhão. O Maranhão é um estado muito grande, está entre os maiores, né, no Brasil. E aí pensamos em 5 regiões, e é claro que São Luís, a região norte, não poderia ficar de fora, e é claro que a Rádio Universidade também não poderia ficar do lado de fora, né? E com alegria a gente esteve aí no ano passado, agora está fazendo mais ou menos um ano, e tivemos o prazer, eu e a minha colega de pesquisa, Nayane Brito, né, entrevistando 9 mulheres na Rádio Universidade. A gente sabe, entrevistamos as profissionais e não as estagiárias, o que seria muito interessante. Mas, claro, há um rodízio maior e tal, mas a gente tem isso compreendido de que essa presença feminina é muito forte na Rádio Universidade, e o que é muito importante, porque o papel das mulheres é muito relevante, né? Sem dúvida, professor. Essa presença ela é importantíssima, né? E como você bem mencionou, a gente fica até pensando, né? A capilaridade do rádio, né? O meio rádio, que ele se renova. Eu acho que é o meio, acredito, né? Que é o meio que mais se renova. Enfim, a TV, quando surgiu, uma das primeiras coisas que vieram junto, né? Foi o rádio vai acabar, né? E o rádio está até hoje se renovando, hoje com vídeo, né? A coisa ficou bem, digamos, bem comum, né? Hoje em dia todas as rádios têm vídeo, têm estúdio, enfim, já transitando aí também com a questão da imagem, né? Que é muito bom, que é uma maravilha. Mas essa presença feminina ela é muito importante, professora, porque no interior do estado, eu fico imaginando, é isso que eu ia dizer, eu fico imaginando a quantidade de mulheres no microfone, nas rádios do interior do estado, né, que tem muita rádio aqui em nosso estado. Realmente, se fosse fazer uma pesquisa, ia ser uma coisa muito trabalhosa, inclusive, mas também projeta o Maranhão em um nível nacional. Eu queria que você falasse justamente isso. Essas comparações, elas são normais, né, em uma pesquisa. Comparar o aqui com outros lugares, né, no caso. Olha, Adalberto e Mayra, a gente... na verdade, a gente está em conjunto com a UFSC, mas quem foi a campo realmente pesquisar, entrevistar essas mulheres, fomos nós aqui no Maranhão. A gente está no início de uma pesquisa nacional, e eu vou apresentar esses resultados em agosto, lá no Encontro Nacional de História da Mídia, da UCAR, porque quando a gente decidiu fazer as entrevistas, nós elencamos 4 regiões, né? Norte, Sul, Leste e Oeste do estado, e fomos a 5 cidades já, né? Pegando São Luís, Caxias, Açailândia e Imperatriz, aqui mais ao sul, e também Balsas, né? E nessas regiões todas, nós observamos uma presença muito grande de mulheres que estão atuando no rádio, e algumas que nós conseguimos localizar que trabalharam em rádio. Nós temos um corpus aí de 53 mulheres. Então, nesse momento, e não contamos ainda com todas as entrevistadas de Imperatriz, porque quando a gente resolveu ir a campo, nós pensamos em ir nas cidades mais distantes para depois focar aqui em Imperatriz. A Açailândia ainda faltam algumas entrevistas. A gente imagina que deve chegar a umas 70, 75 entrevistadas. E ao longo dessas entrevistas, a gente sempre pergunta para as profissionais se elas conhecem outra profissional que tenha trabalhado na emissora.
Então, assim, eu não tenho ainda como comparar, por exemplo, com Santa Catarina, onde está a Valciso Culoto, porque ela ainda não foi a campo fazer essas entrevistas, fazer esse levantamento, né? Mas nós somos pioneiros nesse momento, assim, 53 entrevistadas e pensando em chegar em 75, né? O que é uma ótima representatividade de 5 cidades, né? A gente quer no futuro, não no ano que vem ainda, porque eu vou sair de licença pós-doc, mas em 2027, lançar um livro para contar a trajetória dessas mulheres, que são muito interessantes, Adalberto. E todas, é uma coisa incrível, assim, você falou muito bem dessa reconfiguração do rádio, modernização, o rádio realmente está no topo. O rádio foi o que mais se apropriou de todas essas tecnologias. Olha nós aqui, falando nas ondas hertzianas e falando em imagem, né? Então, a gente quer lançar um livro para falar da história dessas mulheres, né? Quando a gente está apresentando aos poucos o resultado dessas nossas pesquisas, nos eventos, publicando em revistas também, mas o que a gente quer é narrar a história delas em livro, porque todas, sem dúvida nenhuma, são apaixonadas por rádio. Aquelas que nem imaginavam que gostariam de trabalhar em rádio e foram para o rádio, a Mayra é um exemplo, está aí, mostrando a voz dela, trabalhando, né, e amando o rádio quando a gente chega no rádio, né? Voz ativa. Olha só, professora, vai precisar de muito espaço aí nesse livro para contar essas histórias, viu? Porque só Mayra Nogueira e Giza Franco juntas aqui são muitas histórias, duas das principais, né? Mayra aqui no FMPB, entre outros programas da Rádio Universidade, e aqui no jornal também, né? Apresentando junto comigo o jornal Rádio Universidade, Giza Franco no Santo de Casa, né? Que atua também em outras rádios. Enfim, só elas duas aí já dá para ter uma abrangência gigantesca. Sem contar com a Cris Lima, aqui da Rádio Universidade também, Molde Rebelo, que se for contar a história de Molde Rebelo... Cristina Lima também tem muita história. E a Cristina também, né? Molde Rebelo. Enfim, essas profissionais, elas estão desde os anos 90 aqui na Rádio Universidade. Então, assim, é muita história. E também passaram por outros, como Mayra Nogueira, não é isso, Mayra? Isso, passei sim na pesquisa aí, já até falei com a Isdane Mustafa exatamente sobre essa minha participação em outras emissoras, porque a emissora que eu mais passei tempo foi aqui a Rádio Universidade, mas já passei por outras 5. Olha só, é muita história, né, Isa? 30 anos de vida numa rádio, pensa. Realmente tem razão, vamos ter que repensar. Eu acho que vai ser 2 volumes para contar as histórias dessas mulheres incríveis, porque cada uma tem uma história mais incrível que a outra. A gente ficou assim, nossa, maravilhada. E, claro, a gente pega, né, no nosso questionário semi-estruturado, a gente fala também das dificuldades que elas tiveram, dos desafios que a gente sabe que as mulheres têm, né, em função ainda do preconceito, de uma sociedade muito machista, né, que nós ainda vivemos. Maravilha. E lembrando também, né, Mayra Nogueira? Não, só para dar o recado. Sim, claro, claro. Lembrando também que temos hoje na diretoria, né, mais uma vez, uma mulher aqui na Rádio Universidade, que é a professora Josi Bastos, aqui do Departamento de Comunicação, lembrando que os diretores da rádio são obrigatoriamente do Departamento de Comunicação da UFMA, né? Enfim, e a professora Josi Bastos desenvolvendo esse trabalho aqui, né? Já tem 2 anos praticamente. Enfim, tivemos também a professora Hélida Guedes, né? E recentemente Zenir Pontes, né? Que nos deixou, né? E deixou uma lembrança gigantesca, não só aqui na rádio, como também no curso de comunicação, dentre outros nichos também, né? Mas dentro da comunicação, do RP, enfim. E teve uma história gigantesca aqui na rádio. Enfim, esses históricos, eles também estão contidos nesse trabalho, professora? Ou vão para esse 2º volume, no caso? Não, todos esses históricos estão presentes, viu, Adalberto e Mayra? Porque quando a gente vai entrevistar essas profissionais, a gente busca vestígios de pessoas que passaram, né, pelo rádio. A gente quer saber também quem esteve, né, nessas rádios, quais trabalhos desenvolveram. Então, a gente tem elencado vários nomes de pessoas que algumas, infelizmente, a gente não vai ter mais como ouvir, entrevistar, mas a gente vai tentar localizar essas histórias, né,
por meio de amigos, familiares, pesquisas em jornais e com as próprias profissionais que trabalharam com essas pessoas que não estão mais aqui com a gente, né? Eu acho que pelo menos elas serão citadas, no mínimo, é o que a gente pretende, né? Porque foram elas que ajudaram, né, a construir o rádio. Você mesmo fala, né, da primeira diretora da emissora, que contribuiu com certeza muito para desenvolver. Eu sei já de algumas informações que tem no próprio site da emissora, né? Conversando com outras mulheres também, a gente já soube do papel dela, da importância dela, né, na formação da Rádio Universidade, né, de São Luís. Então, esses a gente considera como vestígios de profissionais que estiveram na emissora. E graças às nossas colegas profissionais, porque eu também me considero uma profissional de rádio, né, apesar de hoje só estar como professora, né, mas trabalhei muitos anos em rádio. Então, assim, é muito importante que elas nos digam, né, os nomes, se possível, nos passam os contatos, né, ou nos digam onde tem essa história, para a gente também relatar, né, nessa obra que a gente pretende lançar e divulgar, por enquanto, né, nos artigos, né, em revistas e nos eventos que a gente participa de comunicação. Maravilha. Professora, pesquisadora, né, que você é, pesquisador também e ex-diretor da Rádio Universidade, professor Euclides Moreira Neto, falando aqui também, mandou um alô especial para você, lembrando, né, da chegada do programa Oxente, né, que de vocês aí do curso de comunicação da UFMA e Imperatriz, que é importante também, e a rádio linkada também com a Imperatriz. Fale de forma bem sintética, professora, justamente sobre esse programa, por favor. É uma alegria. A gente começou com esse programa construído aí junto com Paulo Pellegrini, com o professor Euclides, né? A gente desenhou um programa que coubesse na Rádio Universidade, e é um prazer, assim, fazer um programa de 15 minutos que vai ao ar antes de um dos programas que tem maior audiência na rádio, né, da Giza, que é o Santo de Casa. Então, é uma produção que é feita com os bolsistas, estagiários e dentro da disciplina prática de rádio, né? Já vai para 2 anos e meio, 2022. Nós desenhamos o programa em plena pandemia e começamos assim que a gente conseguiu se encontrar presencialmente, né? E é uma produção que os alunos gostam demais, porque é um programa cultural, informativo, né? E, felizmente, foi bem aceito na Rádio Universidade, é uma alegria para a gente, né, e para os alunos. Maravilha. E eu sempre procuro divulgar aqui, né, na nossa web rádio e nos nossos, nas redes sociais, né, como Instagram e Facebook. Olha aí que lindas elas. As 3 das 9 que nós entrevistamos, olha que lindo. Maravilha. Aqui, né, para quem está conferindo imagens, né, no aplicativo, no aplicativo oficial, no YouTube também, no nosso site, lá no nosso site você encontra também uma reportagem, né, falando desse processo, né, professora, com imagens também, aqui a professora com a Giza Franco, também com a professora Josi Bastos, enfim, professora Isane Mustafa, do curso de Comunicação Social de Imperatriz. Muito obrigado pela sua presença aqui, falando sobre essa pesquisa, né? Vou trazer aqui, Histórias de Vida das Profissionais da Rádio Universidade FM 106,9, retrato do ano de 2024. Professora, muito obrigado pelas informações. Enfim, quem quiser encontrar essas informações, onde encontra, por favor? Olha, claro que hoje tudo que a gente publica, a gente coloca no nosso currículo Lattes, mas se for também nos eventos, compós, eu acho que se põe só o título já da matéria, já encontra, né, nos anais dos eventos, né? Esse artigo está publicado nos anais da Compós, que aconteceu em junho, lá em Curitiba, né? Então é fácil, eu acho que ou coloca bota meu currículo Lattes, acha o artigo que está lá nominado, e aí põe no Google. Hoje a gente encontra praticamente tudo, né? Então está tudo muito fácil para quem está aqui, né? A gente que foi do analógico, que eu acho que a Mayra, pelo menos, eu sei que é do meu tempo, né? Sim, passei por lá. Então, acho que para nós, assim, meu Deus, hoje está tudo muito fácil, né? Olha quanto a gente demorava para fazer uma pesquisa antes, né? E hoje aí essa facilidade aí, incrível. Muito obrigada, viu, pela possibilidade de falar um pouco mais da pesquisa, e eu quero aproveitar e parabenizar todos os profissionais da Rádio Universidade, toda vez que eu encontro os meus colegas, e, aliás, essa é uma outra coisa, eu e o Marcelo Kishinevski, que a gente quer lançar ainda, já é um trabalho que a gente fez
há alguns anos, mas a história das rádios universitárias, a história e como elas se organizam, a história das rádios universitárias no Brasil. A gente tem um levantamento bem grande, e ele sempre fala, meu Deus, quando eu fui na Rádio Universidade eu fiquei impressionado, e eu disse, eu também, a primeira vez que eu fui, é incrível, vocês fazem um trabalho maravilhoso, e a gente sabe das dificuldades, né, que a gente tem nas universidades, né? Eu conversei com a Josi sobre isso, né, que é a diretora da Rádio Universidade, sobre as dificuldades que a gente tem para manter, né, uma rádio universidade hoje no ar, né? E vocês têm uma competência e uma dedicação maravilhosa, porque eu sei que a maioria que está aí ama o rádio e quer fazer o melhor possível. Um exemplo é o próprio jornal do qual a gente está aqui conversando, que eu só posso dar parabéns para vocês e sempre desejar sucesso. Professora, a gente que é muito feliz, sabe, desse contato com o próprio curso de comunicação e com você também, com a Imperatriz. Mande um abraço para a Nayane Brito também, que faz parte dessa pesquisa, que é outra mulher fantástica, já acompanha a gente aqui também, já veio várias vezes por conta da pesquisa, né, em jornalismo. E também a gente se despede, eu e Mayra Nogueira, aqui do Jornal Rádio Universidade, com a professora Isane na tela e chamando o Sessão das 8, hoje, quinta-feira, especial Vozes Femininas, né? Tudo linkado, professora. Mulheres, tanto na comunicação, quanto na cultura e, sobretudo, na música. Vozes belíssimas. Não é Olha isso, a Mayra? coincidência, hein? Pois é. Daqui a pouquinho tem Sessão das 8, o Sessão Delas com vozes femininas, claro. Música nacional, internacional, só com vozes femininas. Isane, muito sucesso e obrigada aí por você ter dado essa oportunidade, não só para eu participar, mas para outras pessoas, mulheres, né, que fazem parte do rádio. Muito obrigada. A gente agradece. Eu que agradeço. Professora, um beijo especial e a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade aqui na 106. Lembrando, tem roteiro cultural amanhã e também comentário esportivo com Paulo Pellegrini. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau. PYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidade